Então, aqui eu quero que vocês observem muito a diferença entre essas 3 imagens de pacientes nossos lá da clínica. Eu tenho aqui à sua esquerda, né, uma gengiva ali, um paciente com um fenótipo periodontal espesso, onde a gente observa aquele aspecto de casca de laranja que a gente sempre quer enxergar naquele paciente. A gente vê facilmente a linha mucogengival, né? Então, a gente vê ali milímetros, a gente consegue perceber claramente que eu tenho uma espessura e uma altura dessa linha, né, dessa quantidade de mucosa ceratinizada. E é muito interessante que esse paciente é um paciente que muitas vezes se queixa do tamanho das coroas clínicas curtas. Esse caso é um caso que a gente já operou, inclusive, para tratamento de sorriso gengival, utilizando próteses de biovolume, tá? Aqui no meio, a gente tem um outro fenótipo periodontal, que é um fenótipo intermediário, onde eu não estou lá nem cá. Eu brinco muito que é a carne bem passada, mal passada, ou que às vezes o pessoal lá fala assim, mal para bem, por aí, quando você está lá numa churrascaria, né? Aqui, eu vou olhar muito, porque esse perfil ele é muito delicado, que é o intermediário, porque às vezes ele vai se apresentar mais como se fosse um perfil espesso e às vezes ele vai se apresentar mais como se fosse um perfil fino, tá? E eu também tenho que tomar cuidado na tomada de decisão de técnica de uma cirurgia retalho nesse tipo de perfil. E aqui eu tenho a terceira imagem, não sei se dá para escurecer, se o pessoal aí de casa está conseguindo enxergar bem, que eu quero que você observe uma coisa muito importante. Aqui é um fenótipo periodontal fino, finíssimo, tão fino e festonado que eu consigo enxergar muitas vezes, gente, aqui a projeção das raízes, né, inferiores, tá? Isso é muito delicado. Eu posso ter esses 3 pacientes com periodontite, com profundidade de sondagem de 6 ou 7 milímetros, eles estão com doença periodontal, né, num exemplo, mas eu vou fazer 3 técnicas diferentes de cirurgia retalho. Então, quem manda na minha técnica não é a cirurgia em si. Quem manda na minha técnica é a gengiva, é a profundidade de sondagem. É ela que escolhe o que eu vou fazer a nível de bisel, de incisão, de rebatimento ou descolamento do retalho, de deslocamento ou não desse retalho, e é o que nós vamos discutir já já. Então, eu quero que vocês observem bastante esse paciente aqui, porque eu tenho aqui uma tendência maior a ter recessões gengivais, eu tenho uma pouquíssima quantidade de mucosa ceratinizada, então não posso perder nada no momento da minha cirurgia, eu tenho que fazer uma cirurgia extremamente conservadora, e eu gosto de atentar muito, principalmente aos ortodontistas, porque a gente tem recebido na periodontia muitos casos com fenestrações e deiscências ósseas causadas por movimentação iatrogênica, no caso de ortodontia. Então, muitas vezes, o ortodontista vai fazer um movimento vestibularizando os dentes inferiores, movimentando, mas ele não se atentou anteriormente ao tratamento, muitas vezes de buscar uma ajuda com um colega periodontista, né, ou até para fazer uma tomografia computadorizada. Hoje em dia, a gente utiliza muitas tomografias como exames complementares, com afastamento através do Spandex, por exemplo, onde a gente afasta a mucosa, o lábio, e consegue observar cada vez mais, com mais precisão, qualquer espessura daquela mucosa gengival, da mucosa ceratinizada.